os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas deverão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. A introdução do Evangelho, ela vem como uma explicação para entender-se a obra que vai ser apresentada ao público quando ela é lançada. E o Evangelho, no universo das obras básicas publicadas por Kardec, ele é o terceiro livro. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, lançado em 1857. O segundo livro foi o Livro dos Médiuns, lançado em 1861. E o terceiro, que é o Evangelho, foi lançado em 1864. Portanto, esse ano nós estamos comemorando 150 anos da publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele contém as máximas do Cristo explicadas de acordo com a doutrina espírita. Então, às vezes, as pessoas dizem assim: o Evangelho dos Espíritas ele não é completo, porque não tem todas as passagens de Jesus, não contém tudo o que Jesus falou. Kardec foi muito criterioso. Ele apenas coletou, separou e organizou aqueles pontos que eram relacionados ao comportamento moral da criatura. Os milagres, as passagens outras, ele descartou neste livro, neste estudo, né? Alguns, por exemplo, os milagres foram abordados na Gênese, outras situações foram abordadas em outros livros e citadas, né? Então, esse livro, ele desenvolve os tópicos que estão relacionados à terceira parte de O Livro dos Espíritos, onde estão lá as leis morais. E representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. Então, o Evangelho, ele tem, vamos dizer, ele esclarece, ele oferece as lições que vão nos orientar para a nossa condição, para o nosso comportamento moral. E esse livro, ele foi publicado inicialmente com o nome de Imitação do Evangelho, porque Kardec lançou uma edição, mas mais tarde, com a insistência do seu editor, senhor Didier, e outros amigos, ele mudou o nome para Evangelho segundo o Espiritismo. Então, foram reiteradas observações e realmente esse nome foi mais adequado. Em 1863, o livro foi lançado em 64, em 63, Kardec recebeu uma comunicação a respeito do trabalho que estava sendo elaborado. Ele, inclusive, ele se afastou de Paris, onde ele morava, e foi para um lugar mais afastado, uma pequena cidade, para poder trabalhar
sossegadamente, porque ele queria analisar, ele queria separar, organizar com muito critério, como ele fez com todas as suas obras, ele fez isso. E ele, então, ele recebeu uma comunicação e diz assim, uma parte, essa comunicação, ela está contida em obras póstumas, ele nem publicou. Ele deixou os registros e essa publicação foi feita depois, pela sua esposa, Amélie Boudet, depois que ele tinha desencarnado. Então, olha só, o que o Espírito fala. Este livro tem influência considerável e fala algumas outras coisas. Não somente no mundo religioso, que encontrará nele as máximas que necessita, mas para todas as nações, que encontrarão nele instruções excelentes para a vida prática. São questões de elevada moral do ponto de vista dos interesses gerais, sociais e religiosos. Então, ele recebeu essa comunicação já falando da importância dessa obra na influência das criaturas no meio social para a vida prática. Por isso ele catalogou tudo com base nos ensinos morais de Jesus. E depois, em 1863, também, essa primeira comunicação foi em agosto, a outra veio em setembro. O Espírito diz assim: com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Olha, gente, a importância dessa mensagem. A doutrina espírita estabeleceu as suas bases com o Livro dos Espíritos. Então, foi o alicerce. Ali estão contidas todas as propostas da filosofia espírita na sua inteireza. Ali está a orientação para a criatura humana entender o que é, por que está aqui, para onde vai. Entender esse Deus que ainda é tão incognoscível para nós, né? Desconhecido, ininteligível para nós. É a filosofia espírita sendo divulgada, sendo implantada, sendo organizada. O Livro dos Espíritos é o andaime de uma construção, simbolicamente dizendo, que foi arquitetada por Jesus, quando disse: eu vos enviarei outro Consolador. Ele disse quando ele partiu da terra, que ficará para sempre convosco. Lembrará do que eu disse e vos ensinará muitas outras coisas. Então, quando o Espírito diz isso, né? Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes. E já podemos ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. O alicerce estava no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos estabeleceu a filosofia espírita. Nos deu a resposta para as questões mais profundas que a humanidade necessitava. E as paredes vieram em seguida, que é o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns representa a comprovação. Kardec observou os fatos, observou, analisou, experimentou e sintetizou para nós e estabeleceu a prova científica através do Livro dos Médiuns. Então, as paredes estavam construídas. Mas esse alicerce, essas paredes, precisavam de uma cúpula, de um telhado, de uma cobertura. Só seria conseguida com o Evangelho. Porque uma casa, ela estará desabrigada se ela estiver fora, distante dos ensinamentos morais. Uma construção, metaforicamente falando. Então, o Evangelho é a cúpula. E o Espírito fala, já se vê a cúpula desenhada no horizonte. Eu acredito, quando ele falou isso, na análise que a gente faz das mensagens, que estava pronta a casa.
Se Kardec não tivesse escrito a Gênesis, o livro O Céu e o Inferno, outros livros aí, se não tivesse sido publicada a história das suas viagens, se Amélie Boudet não tivesse publicado obras póstumas, ainda assim, teríamos um conjunto de elementos, de informações que já norteariam a nossa vida para conseguirmos a felicidade, para mudarmos a nossa vida no sentido de um comportamento diferente diante da realidade do espírito imortal. Então, é isso que o Espírito fala. Estavam estabelecidas as bases do Consolador, estava estabelecida a construção do Consolador prometido por Jesus. Do Consolador que veio cumprir a promessa de Jesus. Muito bem. Então, esses 3 livros, né? Ele é de importância fundamental, essa obra, porque ele vem nos oferecer base e roteiro para a religião espírita. Religião no sentido não de culto, no sentido de culto externo, mas no sentido de sentimento, da nossa ligação verdadeiramente, da nossa ligação verdadeira com Deus. É uma ligação a religião é religar a criatura a Deus. É um sentimento interior que devemos ter e desenvolver. As bases da religião espírita estão no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele deve ser para nós um livro de cabeceira, um livro para início das nossas reuniões e também um livro para estudo, para conhecermos as máximas de Jesus e entendê-las sob a visão da doutrina espírita. Muito bem. O prefácio. O que é prefácio? O prefácio é uma propaganda, né? Vamos dizer, um alerta de quanto bom será aquele livro. É como que um sinal, é uma introdução também, né? Mas é um discurso pequeno, normalmente pequeno, que vai dizer da proposta do livro. Esse é o prefácio. O prefácio foi uma comunicação, como eu li, eu li bem depressinha, porque eu vou explicar ele aqui. Foi uma comunicação do Espírito da Verdade. E ela deve ser lida atentamente, como nós vamos fazer agora. Porque cada frase, gente, tem um sentido muito profundo. E essa instrução, ela resume o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo dessa obra. Né? Olha lá, eu coloquei ali. Então, vamos ver para que serve a introdução. Né? Nós vamos ver agora mesmo ali o prefácio. Para que serve a introdução? Kardec pôs o prefácio, uma comunicação do Espírito de Verdade. E, em seguida, temos a introdução. Para que serve a introdução de uma obra? A introdução é como um pretexto para mostrar o valor da obra, para explicar detalhes que a obra apresentará, para resumir de uma forma exemplar o pensamento do autor. Então, ele tem uma função de lema, de uma divisa. Quer dizer, eu venho aqui, o autor, ao escrever a introdução, eu venho mostrar que essa obra vai falar sobre isso, vai tratar disso e mostrar o valor da obra. Você lê a introdução, você vai já ter uma noção do que aquela obra conterá, né? O que vai estar contido na sequência dos assuntos. E alguns autores colocam a introdução abaixo do título, bem curtinha, outros antes do corpo principal do texto, como Kardec fez, né? E alguns autores e alguns gêneros literários, a introdução até é assumida como parte do texto. A pessoa vai pondo nota, o autor vai pondo nota de rodapés, explicando o texto. Kardec colocou antes, e nós vamos ver por quê. E nós não podemos confundir introdução com dedicatória, com biografia do autor, não, isso não é introdução. A introdução é sempre sobre a obra, certo? Então, é para isso que serve a introdução. Mas vamos ver o prefácio, como nós falamos, né? Porque a introdução ela deve ser uma divisa, né?
da obra, resume aquela ideologia assumida pelo autor. Aquilo que ele quer, o objetivo que ele quer conseguir ao oferecer a obra para as pessoas. Muito bem. O prefácio, vamos conhecer, né? Eu já li, vou ler novamente. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Olha só, gente. Kardec estava lançando uma obra que vinha tratar da moral da humanidade, que vinha reviver os ensinos de Jesus. Então, olha lá, ó. Como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando. Jesus é o governador da terra. Ele comandou esse trabalho. A codificação da doutrina, o seu trabalho de vinda aqui, ele veio para trazer ao homem as notícias, as boas novas, para que a humanidade alcançasse a felicidade. Então, ao receber essa ordem de comando, esse imenso exército, que são os espíritos de luz, se movimentam e espalham-se sobre toda a terra. Olha que momento magnânimo, gente. A gente pensa assim, né? Quando ele lançou essa obra que vinha nortear nossas vidas. Espíritos semelhantes a estrelas cadentes vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Então, não era qualquer coisa, não, gente. Era de suma importância. E ele repete palavras que ele usava. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Gente, esse era o objetivo do Espírito da Verdade com relação a nós, né? São chegados os tempos, a humanidade estava amadurecida para receber a ordem de aplicação de tudo que já sabia. Há 2000 anos recebemos Jesus na terra e até hoje não estamos nos transformando. Chegou a hora da compreensão, que chegou o momento da vivência. O livro vem falar da vivência do Evangelho. Não adianta nós sabermos de cor as passagens de Jesus. Não adianta a gente citar para todo mundo, esse é João capítulo tal, versículo tal, e dita, se nós não vivenciarmos, não transferirmos o significado dessa palavra para a nossa vida, para a nossa atitude, postura de cada dia, com os nossos companheiros, companheiras, filhos, pais, não adianta. É a letra morta. Então é isso que os Espíritos falam. Ó. As coisas, são chegados os tempos, a humanidade estava madura para receber essa notícia, para receber a doutrina espírita, esse consolador prometido por Jesus. Em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Ora, Jesus veio, ensinou. De repente, a própria humanidade deturpou os seus ensinos. Tivemos a Inquisição, tivemos pessoas sendo mortas porque ouviam vozes dos espíritos, tinham que negar. Porque a igreja estabeleceu, ou o modelo religioso da época estabeleceu coisas que não podiam ser cortadas, que não podiam ser negadas. Então, a humanidade se confundiu, mas chegou o momento das coisas serem restabelecidas. Os ensinos de Jesus serem entendidos, compreendidos e, sobretudo, vividos. Então, no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas. Porque quando nós fizermos tudo que Jesus nos ensinou, não haverá trevas, não haverá violência, não haverá ódio. Confundir os orgulhosos e glorificar os justos. É a hora da justiça ser cumprida. Para nós mesmos, para o nosso bem. Porque se estivermos no caminho reto, nada temos a temer. Continuação do prefácio. As grandes vozes do céu ressoam com o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem.
Gente, foi um trabalho de uma pleiade de espíritos. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Quando a gente vai num concerto, é aquele momento assim de ouvir aquelas músicas que são que tocam o nosso coração, né? Que nos fazem transcender daquele momento ainda tão material que vivemos. Convidamos ao divino concerto. Todos vão participar desse concerto. Tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Então vamos fazer parte desse concerto para o qual nós estamos convidados, que é o concerto da fraternidade, do amor, da paz. É isso que Jesus quer de nós, né? E termina: homens, irmãos amados. Jesus deixou muito claro que ele era nosso irmão, nosso mestre. Estamos juntos de vós. Aquele que procura Jesus nunca estará sozinho. Nada teme, nada fracassa, porque ele estará amparado. Amai-vos também uns aos outros. Porque ele não disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí ele diz aqui: amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do vosso coração. Quer dizer, não é só palavra da boca para fora, não. Fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade, nós sabemos, é Jesus. E tem uma publicação na Revista Espírita. Eu não trouxe a data aqui agora, mas eu tenho lá em casa anotado. Revista Espírita, publicada por Kardec. Quando Zéfiro fala e prova por inúmeras informações que Jesus é o Espírito de verdade. Isso. Através de um médium, ele ditou essa mensagem e Kardec, muito adequadamente, utilizou como prefácio do livro. Então, gente, quando ele diz assim, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Quando Jesus veio à Terra, tem uma passagem da Boa Nova que ele diz assim a Maria. A Maria está muito tensa, porque o seu filho vai e conversa com os doutores, Jesus tinha 12 anos, conversa com os doutores da lei e ensina os doutores. E ela fica muito preocupada e fala para os doutores encaminhá-lo, porque ela não queria que ele fugisse da crença que eles abraçavam, que era a crença na sua religião, a fidelidade ao ensino do povo judeu. E Jesus, ela foi falar segundo Humberto de Campos, foi falar com o doutor da lei. Quando ela chega, Jesus está esperando, na sua casa, está esperando ela chegar. E fala: minha mãe, algum dia eu dei testemunho de que não faço a vontade do meu Pai? Ele fala: eu escolherei a minha escola. Jesus não precisava de escola, né, gente? Ele era o mestre de tudo. Então aqui ele fala, fazendo a vontade do Pai. E fala: você acha, mãe, que eu não faço a vontade do meu Pai? Não tenho dado testemunho disso? Ele fala muito bonito lá na passagem, né, do Humberto de Campos. Então, gente, vamos entrar na introdução. A introdução, vamos entender, né? Eu já falei que é o lema, a divisa para explicar o livro. Kardec, olha lá, a introdução constitui verdadeiro estudo sobre o sentido e finalidade do Espiritismo. Então, quando a gente fala nessa introdução, nós falamos que ela representa o pensamento do autor. E olha como ele coloca. Ele dividiu a introdução em 4 grandes tópicos, né, itens. No primeiro, ele pôs o objetivo da obra. Segundo, a autoridade da doutrina espírita. Por que a doutrina espírita tem autoridade sobre tudo aquilo que ela
aborda e elaborou como princípios algumas notícias históricas e o último, concordância do Espiritismo com os ensinos de Sócrates e Platão, que são considerados por Kardec como precursores das ideias espíritas, precursores do Espiritismo. Então, precursores, quer dizer, antes de Jesus, eles já falavam as mesmas coisas que o Espiritismo fala. Então, vamos entender, né? O primeiro item, nós vamos ver 2 hoje, o objetivo da obra e a autoridade da doutrina, porque a introdução é muito longa. Semana que vem nós vamos ver as notícias históricas e a concordância dos ensinos de Sócrates e Platão. Então, Kardec, ele classifica as matérias dos evangelhos, o evangelho que está na Bíblia, que foi escrito por João, Marcos, Lucas Marcos, Lucas, João e Mateus. Obrigada aí pela ajuda. Então, ele classifica toda essa matéria em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, que são as passagens, as coisas que Jesus viveu e que são relatadas pelos evangelistas. Os milagres, né, todos aqueles fatos que eram incompreendidos por ele, os milagres. As profecias, as citações que ele fala do que vai acontecer. As palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas da igreja, que é, por exemplo, a virgindade de Maria, o Espírito Santo e etc. Deus e Jesus somos um, então Jesus é Deus, essas coisas, né? E o ensino moral. Aí o que Kardec diz? Se as 4 primeiras, né, essas que nós falamos, né, ali, os atos, os milagres, as profecias, as palavras, se elas são motivo de controvérsia, se elas são motivo de discórdia, objeto de discórdia, a última, o ensino moral, esse permanece inatacável. Ninguém é capaz de negar ou contrariar os ensinamentos de Jesus no aspecto moral. Por isso, Kardec explica, por isso nós usamos apenas os ensinos morais, porque esses servirão de base para a elaboração do Evangelho. Porque é esse que interessa para nós. Entender as máximas de Jesus na visão da doutrina espírita. E ele diz que diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Os ensinos do Cristo nunca foram objeto de disputas religiosas. Ninguém nunca falou, é errado quando ele falou, amai o seu irmão, perdoa, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Ninguém nunca contrariou, porque não existe força para contrariar. Por isso que ele diz, até a incredulidade se curva. E esses princípios representam uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida. Tudo o que devemos fazer, se formos procurar nos ensinos de Jesus, encontraremos a resposta. Todo mundo admira a moral evangélica, mas poucos a conhecem a fundo e menos ainda compreendem para proveito na aplicação da vivência prática, da vivência de cada dia. É o que acontece conosco. Então, os preceitos morais espalhados no texto de o Evangelho, eles misturados com as narrativas de forma alegórica, quando Jesus contava as suas parábolas, histórias, né? Eles, se forem adaptados, esses ensinos, ao estilo literário moderno, elas perderão a beleza, às vezes até a autenticidade. E temos que observar em que circunstâncias foram acontecidas, foram dadas, para não perder o encanto e até a autenticidade. Então, Kardec fala isso, que esses ensinos, eles devem ser entendidos na forma como eles foram ditos. Por isso que ele explica em notícias históricas, que são as notícias que vamos estudar semana que vem, o que significa, por que Jesus falou do samaritano, por que Jesus contou a parábola do samaritano, por que ele falou da semente, do grãozinho de mostarda, do joio e do trigo. Nós vamos entender isso a semana que vem. Então, por isso, Kardec fala que os ensinos de Jesus,
dos ensinos de Jesus, ele reuniu todos os trechos que constituem um código moral universal. Serve para todas as nações, para todos os povos. Por isso que ele fala que esses ensinos representam o princípio de todas as relações sociais fundadas sobre rigorosa justiça. Então, ele não obedeceu a ordem cronológica dos evangelhos. Quer dizer, a época que Jesus nasceu, depois Jesus maior, depois quando Jesus começou. Não. Ele pegou por assuntos, pela natureza dos assuntos, e agrupou em capítulos, por isso que tem, né? Cada capítulo tem citações do Evangelho explicando: amai os vossos inimigos, bem-aventurados os aflitos, etc. Vai indo, né? E ele então organizou pela natureza dos assuntos. E o objetivo maior de todas as máximas do Cristo é chegar ao alcance de todas as pessoas. É o que Kardec queria. Que todos nós tivéssemos contato e entendêssemos essas lições de Jesus, né? Muitas passagens obscuras vão ser explicadas pela doutrina espírita e nas diferentes situações da nossa vida. E o Evangelho, então, é um código de moral universal e caminho infalível para a felicidade. Se nós seguirmos o Evangelho, estaremos na estrada reta da perfeição. Muitas passagens do Evangelho são ininteligíveis, né? Muitas coisas que Jesus falou, até entre as pessoas pensam: o que será que Jesus quis dizer quando ele falou isso, falou aquilo? Mas o Espiritismo nos deu a chave para a compreensão dessas verdades e abre novos horizontes para a vida futura e lança luz sobre os mistérios do passado. Olha, gente, que maravilha o trabalho de Kardec. Eu falo assim, cada vez que eu leio, cada vez que eu vejo, eu fico encantada. Eu gosto muito, né? Então, essa obra, ela é para uso de todas as pessoas. Todos encontrarão nela a resposta, né? Encontrarão nela não mais a letra morta dos ensinos de Jesus, mas um convite para a aplicação da moral cristã na vida prática. O outro item, que é o segundo, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Aí Kardec vem justificar por que essa obra é correta, por que essa obra tem valor, e ele justifica da seguinte forma: se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, alguém elaborasse um trabalho dessa forma, é lógico que refletiria a ideia de uma única pessoa. Mas não. Os espíritos se manifestaram em vários pontos da Terra e através de vários médiuns. Esse foi o critério que Kardec usou. Quando ele pegava uma orientação, ele submetia a outros médiuns. Olha o caráter de universalidade do ensino dos espíritos, para ver se aquilo estava mesmo de acordo. Ele não foi aceitando a primeira manifestação que vinha e adotando. Então, se os ensinos tivessem sido revelados através de apenas um homem, nada lhe garantiria origem. Porém, Deus quis que essa revelação chegasse em inúmeros pontos da Terra e por um meio mais rápido e mais autêntico. Então, é o momento em que os espíritos não deram privilégio exclusivo a ninguém. Surgiram em diversos pontos. Kardec recebia cartas de pessoas dando notícias, e ele catalogou tudo, de médiuns em outros países, da Alemanha, da Holanda, da Itália, e ele organizava. Isso tudo está citado em obras póstumas, o trabalho hercúleo que Kardec fez ao elaborar a doutrina. E ele fala, está justificando, né? Então, assim, se um homem sozinho pode se enganar, mas isso não acontece quando milhares de pessoas veem, ouvem e comprovam a mesma coisa. É diferente. Se houvesse um único intérprete também, um único médium, o espírito estaria apenas conhecido. Mas não, os espíritos se comunicavam em toda parte. Foi um boom de comunicação. A gente sabe, na época de Kardec,
né? A mediunidade surgiu nas mesas girantes, as pessoas se comunicavam com os espíritos. Então foi todo um conjunto de informações que chegavam, pessoas usando a mediunidade até para outros fins, mas os espíritos estavam se comunicando. Não havia como negar. A realidade estava sendo mostrada claramente, né? Assim, de forma ostensiva, diríamos, né? Por isso Kardec diz assim: o espiritismo não tem nacionalidade, independe dos cultos particulares, não é imposto a nenhuma classe social, visto que cada um pode se assenhorar das revelações do além-túmulo. Olha, gente, Kardec ele coloca ali que não pôs nem o nome dos médiuns para não cultivar a vaidade e para mostrar que o trabalho era desinteressado. Gente, Kardec ele não pôs o seu próprio nome, ele usou um pseudônimo, né? O seu nome era Hipólito Leon Denizar Rivaio, ele não usou um pseudônimo. Era necessário que assim fosse, para conclamar todos os homens à fraternidade, pois se não se colocasse em terreno neutro, provocaria dissensões em vez de estabelecer a união. Kardec queria unir. Ele percebeu o caráter educativo dessa doutrina. Ele foi um grande educador. Sobretudo, além de pesquisador, além de homem de ciência, de filósofo, sobretudo ele foi educador, porque ele viu nessas verdades o que mudaria as concepções da humanidade para alcançar a felicidade. Kardec viu isso, ele falou: eu vislumbrei nessas revelações a resposta para todos os enigmas da humanidade. Tudo que a gente precisava saber para conduzir a nossa vida e estabelecer os princípios que nos ajudariam a chegar lá, na perfeição, no objetivo a que era proposto. A universalidade do ensino dos espíritos é a força do espiritismo e, ao mesmo tempo, é a causa da sua propagação. Se o espiritismo não estivesse assentado na verdade, ele teria morrido ali mesmo, porque haveriam contraditores que derrubariam os princípios. Mas não. Enquanto uma voz de um homem levaria séculos para alcançar a humanidade, em muitos lugares, tomam notícia das verdades e a verdade se propaga com maior rapidez. E mais, não é a voz de um, é a voz de muitos falando para a propagação. Então, esta é a vantagem que não possui outras doutrinas. A universalidade faz a força do espiritismo e é a causa de sua propagação. Esta é a vantagem que não possuem outras doutrinas. Sendo a verdade, o espiritismo sendo a verdade, ele está livre da má vontade dos homens, das revoluções. Ele não teme das revoluções morais. Por quê? Nem das transformações, porque ele é a verdade. O lema do espiritismo é a verdade. Kardec não aceitou nenhum princípio antes que ele estivesse embasado na lógica, nas condições de bom senso, de entendimento e, sobretudo, da pesquisa científica. Mas afirma-se, né, que o espiritismo não, por ser a verdade, não teme a má vontade dos homens, nem as revoluções morais. Mas aí disseram para ele, ou ele pensou, mas há espíritos embusteiros, sem escrúpulos, que podem dar comunicações em vários lugares. Ele fala assim: por isso, o primeiro controle é o da razão, o do bom senso. E ele recomenda isso em todas as suas obras, obedecendo à comunicação de Erasto, que diz: é preferível você rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. O Espírito falou para ele. E esse foi o critério ao elaborar a doutrina espírita. Então ele diz: os espíritos estão longe de possuir a verdade. Há espíritos embusteiros. Por isso, o primeiro controle é o da razão. Tudo que vem dos espíritos deve ser
precisa ser, sem contradita, analisado, submetido a uma lógica rigorosa, rejeitado mesmo se for assinado por um nome respeitável. Tudo deve ser submetido à lógica rigorosa e deve ser rejeitado quando necessário. Essa era a proposta de Kardec. Aí está o caráter essencial, a força e a autoridade da doutrina espírita. Esse controle universal anulará todas as teorias contraditórias. É nele que no futuro se estabelecerá o critério da verdade. O que mesmo ocorreu com o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Ele adotou os mesmos princípios, a mesma forma de trabalho que ele havia adotado ao elaborar a doutrina espírita. E ele afirma isso na introdução, que o Evangelho foi constituído dessa forma, foi elaborado dessa forma. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com extrema prudência. Abordam as questões da doutrina de maneira gradual e nas circunstâncias propícias para uma ideia nova. Observem quando os espíritos se comunicam. Espírito elevado não fica dando data, não fica dando nome. Eles dão a orientação geral. Eles não se preocupam com minúcias. Eles são cuidadosos nos elogios. Eles estimulam, amparam, eles engrandecem a pessoa na força do trabalho, mas são conscientes, dosam as suas informações e mais, oferecem tudo de maneira gradual, quando a criatura já está amadurecida para entender. Os espíritos não vão oferecendo coisas que nós não podemos compreender. Eles procedem à medida que a nossa inteligência se torna apta a compreender. Então, os princípios da doutrina espírita não são resultado de uma teoria pessoal, mas de várias comunicações que se estabeleceram em vários momentos, vários lugares e através de vários médiuns diferentes. Aí está a força, gente, da doutrina espírita. E ele fala isso na introdução. Aqueles que quiserem compreender todos os princípios, que analisem com lógica, com bom senso, com entendimento, para que os princípios sejam compreendidos. Então, todas as opiniões isoladas, individualistas, podem sair fora do critério da verdade, do critério universal de entendimento. Esse é o controle universal, porque ele quebrará todas as oposições, as rivalidades, o sectarismo, as divisões e estabelecerá a união. Gente, olha, o cuidado que Kardec fez ao explicar o que essa obra representaria. A opinião universal será o juiz supremo, diz ele, aquele que pronuncia a última sentença. Todos nós que quisermos substituir esses decretos soberanos por nossas próprias ideias, cairemos por nós mesmos. Aqueles que contradizerem, mas não tiverem lógica de raciocínio, vão cair. Então, essa é a missão do Espiritismo. Reunir todos os homens sob a mesma bandeira, do amor e da fraternidade. O campo já está preparado. Já somos inteligências capazes de compreender todos esses assuntos. E ele diz no final, este século não passará antes que ele, o Espiritismo, brilhe em todo o seu esplendor. Essa é a bandeira do Espiritismo. Esse é o trabalho de Kardec, formando uma peça de grande valor para a verdadeira compreensão da doutrina espírita. E que nós daremos sequência na próxima semana com as notícias históricas e as informações de Sócrates e Platão com relação ao Espiritismo. Que Jesus nos abençoe.